O estudo do original grego e hebraico me traz a revelação da seguinte tese. Preste atenção. Quando todos foram levados para o deserto, ficaram sujeitos a picar a serpente. Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze. E todos que olhassem para a serpente seriam curados. A serpente é símbolo da maldição. E o bronze, ele é simbologia da justiça. Mais para frente, Jesus, quando fosse levantado no madeiro, ali estaria a maldição e a justiça, levantada para que o povo fosse salvo. Nesse processo, teria que de novo o povo entrar no deserto para que pudesse passar por 8 processos, e cada 8 processos teria 8 observações. Então, quais são os 8 processos? Expiação, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. Mas para o povo compreender como o seu pecado pode ser expiado pelo aquilo que aconteceu na cruz, entre a maldição, Jesus se fez maldito, para que houvesse justiça feita a nós, para que a gente fosse curado de forma definitiva dessa maldição da serpente. Esse processo de expiação requer 8 explicações. Depois disso, de 8 explicações, 8 orientações, 8 esclarecimentos, vem a libertação, o processo de libertação. No processo de libertação também se precisa entender 8 instrução, 8 revelação, 8 esclarecimento, para depois entrar no processo de regeneração, que também precisa de 8 elucidações, para que tu possa passar pelo processo de reconciliação, que também tem 8 explicações. E aí, tu passar para a porta do processo de adoção com 8 revelações. Entrar no estágio da santificação, que também requer 8 esclarecimentos. Por fim, você entrar no processo final de glorificação, onde requer 8 estudos, para que finalmente a trombeta toque e você seja arrebatado. No processo de expiação, para que o teu pecado seja expiado pelo sangue de Jesus, você precisa passar por 8 processos em cada um desses processos. Então haverá o perdão do teu pecado, arrebentar dos grilhões que te algemam. Você passa a ser uma nova criatura, passa a ser justificado, em condição de ser reconciliado, adotado como filho, semelhante ao Espírito Santo, semelhante a Jesus Cristo. E então o corpo de glória. Olha que processo que você tem que passar, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Olha o quanto você tem que crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus para ser perdoado, arrebentado-lhe os grilhões, ter uma nova vida, um novo DNA, não o DNA da maldição, mas o DNA da salvação, o DNA de Deus, absolvido da acusação que o diabo lhe faz, e sendo apresentado como alguém reconciliado com Deus,
exercendo um ministério de reconciliação. Agora, como filho de Deus, adotado, santificado, separado para esse processo, para esse momento, a fim de ser glorificado e levar muitos a serem glorificados por meio do arrebatamento da igreja. Gente, a maioria do crente não cresce na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não conhece todos os processos que tem que se passar, descrito em Isaías 53, verso 10, Romanos 6, verso 18, 1 Pedro 1, verso 3, Romanos 5, verso 9, 2 Coríntios 5, verso 19, Romanos 8, verso 15, Romanos 1, verso 14, Romanos 5, verso 2, 1 Coríntios 15, verso 53, e tantas outras passagens bíblicas que explicam cada etapa, cada processo, cada peneira que o crente tem que passar, cheio do conhecimento da palavra de Deus, para ter seus pecados expiados, ser definitivamente libertado, regenerado, justificado, reconciliado, adotado, santificado e glorificado, de uma vez por toda, para uma vida eterna com Deus. Olha, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ricardo Luiz.